12 de agosto de 2025, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Rádio Rainha da Paz, um novo tempo para evangelizar. Meus queridos filhos e filhas, que alegria nos encontrarmos nesta terça-feira. Vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos. Não sei o que você está a fazer, se já está indo para o trabalho, já está trabalhando, ou no estudo, enfim, no descanso. Enfim, uma alegria, é um privilégio para nós podermos ouvir a palavra de Deus e refletir sobre ela, colocá-la no nosso coração, né? Iniciemos esse nosso programa com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 31, versículos do 1 ao 8. Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: não atravessarás este rio Jordão. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente. Ele mesmo, à tua vista, destruirá todas essas nações para que ocupes suas terras. Josué passará adiante de ti, como disse o Senhor. E o Senhor fará com esses povos o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com suas terras, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, fareis com eles exatamente o que vos ordenei. Sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo que o teu guia, e não te deixará, nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué, e diante de todo Israel lhe disse: Sê forte e corajoso, pois és tu que introduzirás este povo na terra, que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, e és tu que lhe darás a posse dela. O Senhor, que é o teu guia, marchará à tua frente, estará contigo e não te deixará nem te abandonará. Por isso, não temas nem te acovardes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, Rádio Rainha da Paz, para ouvir com o coração. Nós estamos no finalzinho do livro do Deuteronômio, tá? Hoje nós ouvimos o capítulo 31, versículo 1 ao 8, né? Finalzinho do Deuteronômio, e já está perto da morte de Moisés. Ele dá as suas últimas orientações ao povo e também a Josué, que vai ser o seu sucessor, né? Então o clima é um clima de transição, mas também é um clima de confiança, né? A missão continua, né, minha gente? Pois Deus é o verdadeiro guia. Muito bem. Então, a estrutura do texto de hoje, que são 8 versículos. Do 1 ao 2, nós vemos a declaração que Moisés faz sobre a sua idade, a sua limitação. Depois do 3 ao 6, nós vemos o encorajamento que ele faz ao povo para entrar na terra prometida. E depois do 7 e o 8, ele faz o mesmo encorajamento a Josué, que deve ocupar, ser o seu sucessor. É um texto muito bonito, né? Olha só, vamos começar do comecinho. Já tenho 120 anos, não posso mais ir e vir. E o Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. Ou seja, ele não vai entrar na terra prometida. Lembrando que o Jordão é o que dividia o deserto da terra prometida, tá? Então nós vemos aqui
que Moisés ele reconhece os seus limites físicos, né? E ele obedece à decisão de Deus. Ir e vir é uma expressão hebraica que indica liderar, que indica conduzir, que indica estar ativo na missão, tá? A liderança, minha gente, na obra de Deus não é eterna nas mãos de uma pessoa. Deus é quem conduz a história e ele se utiliza de seus servos em tempos diferentes, né? Então, essa transição de Moisés para Josué nos leva a refletir um pouquinho se nós também sabemos reconhecer o próprio tempo de entregar o bastão. Isso também é uma questão é um ato de fé, é uma questão de humildade, né? Isso é interessante, não é somente nas coisas que diz respeito a Deus, né? Também na igreja, né? A gente vê na igreja tanta gente que tem dificuldade de passar cargos. A gente vê isso. Claro, gente, que a gente sabe que não é fácil mudanças, né? Mudanças não é fácil para ninguém. Eu digo a vocês. Agora, eu estou aqui na Paróquia Bom Pastor. Fase de adaptação não é nada fácil, gente. É complicado. Tanto para o padre quanto para o povo, né? Claro que estou dando um exemplo da minha experiência, né? E não é fácil também deixar o que é seguro, o que é sólido, o que é já costume. Eu digo a vocês, eu estou aqui na Paróquia Bom Pastor, mas eu fiquei na Paróquia São João Batista 3 anos. Era para ter ficado mais 3, né? Aí o bispo me solicitou, prontamente me coloquei à disposição. Só que lá na outra paróquia já estava tudo funcionando bem, estava tudo, sabe, já com todo mundo acostumado com o jeito do padre, o padre também já acostumado com o jeito de todo mundo, as coisas já funcionavam naturalmente, ou seja, uma vida cômoda. E aí você mudar tem os seus desafios, mas a gente tem que fazer esforços na nossa vida, né? Eu digo a vocês, como que às vezes é difícil, por exemplo, na vida paroquial, né? Eu que sou padre, né? Como que é difícil mudar um coordenador, por exemplo? Tem gente que pensa que algumas atividades são vitalícias, e não são. Gente, nem a nossa atividade como padre, as atividades nossas não são vitalícias. Eu usei o meu exemplo da São João Batista e da Bom Pastor, porque eu estava lá, estava bem, tudo, e saí antes do prazo. Ou seja, tudo na vida muda, tudo na vida muda. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Às vezes tem gente que se enraiza, nossa, como que é difícil, né? Acontece, aí você tira uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo, vou mudar um coordenador de uma pastoral X, né? Nossa senhora, às vezes é uma confusão, gente, vocês nem imaginam, né? Aí a pessoa não quer deixar de exercer a função dela, não quer dar lugar para outro, né? Aí a pessoa ela começa a envenenar os outros. Nossa, gente, tem tantas dessas coisas a gente tem que saber lidar nessa vida de paróquia. E isso vale em todos os âmbitos da vida. As coisas passam, as coisas mudam. Nós também precisamos mudar. Nós também. E olha, é bom que as coisas mudem. É bom, né? Eu vejo numa paróquia, por exemplo, a igreja é muito sábia. Um padre tem um prazo de 6 anos para estar ali. Claro que acontece de ficar mais. Por que uns 6 anos? A igreja entende que 6 anos, em 6 anos é o suficiente para o padre colocar sua marca, desenvolver o seu trabalho, fazer a comunidade crescer com os seus carismas. E depois já era, vai para outro lugar fazer o mesmo. Por quê? Porque o que tinha de fazer ali já fez, acabou. Isso vale também para um coordenador, isso vale também e para tantos âmbitos da vida, né? No trabalho. Nossa, como que é difícil às vezes mudar de função no trabalho, né? As pessoas querem, sabe, a gente tem que estar disposto à mudança, gente.
A gente tem que estar disposto a isso. Moisés dá um lindo exemplo. Ele não somente, olha só, como que esse homem é fantástico, Moisés. Eu admiro muito a figura de Moisés. Ele reconhece que ele já não está mais com aptidão para exercer o que ele está exercendo. Olha o que ele fala, né? Eu já tenho 120 anos, ou seja, já deu minha cota. Aí ele reconhece, eu não consigo mais ir e vir. Olha só, ele não consegue mais liderar, ele não está mais conseguindo conduzir o povo, ele não está conseguindo mais ser ativo, por causa da idade avançada. Então ele reconhece. É tão bonito quando nós reconhecemos que algumas coisas que nós fazemos já não dá mais para nós, e que tem gente melhor que nós para fazer. Isso é humildade, né, gente? Isso é humildade. Interessante. E além dele ser humilde, de reconhecer a sua fragilidade, né? Ele coloca à disposição o cargo dele porque ele obedece a Deus, ele é obediente. Ele é obediente. Olha, é fantástica a imagem, a pessoa de Moisés, né? E mais do que isso, né, que é o que vem no versículo do 3 ao 5. Olha o que ele diz: o Senhor teu Deus passará diante de ti. Claro, Deus falando, né? Destruirá essas nações e Josué passará na frente de ti. É interessante que o texto deixa claro que a vitória não vem de Josué, também não vem do povo, também não vem de Moisés. Vem do próprio Deus que passará à frente do povo. Interessante, né? Interessante esse versículo do 3 ao 5. É o Senhor teu Deus que irá na tua frente. Ele vai destruir as nações. É Deus que é o verdadeiro guerreiro. É Deus que é o pastor do seu povo. A presença de Deus antecede a presença humana. Interessante, né? Minha gente, nas transições da nossa vida ou da nossa missão, isso é um conforto para nós, né? É reconfortante saber que Deus já está à frente, preparando tudo. Né? A gente vê às vezes, nós padres temos a oportunidade de lidar com o mistério da morte, né? Com o mistério da morte. Quando às vezes alguma pessoa nos chama, alguém está muito doente, chama o padre, a gente vai visitar a pessoa está quase morrendo, né? A gente dá unção e às vezes tem pessoas que estão quase assim, ali moribundo, né? Tá quase partindo, a pessoa fala: mas padre, eu estou preocupado ainda com meu filho, com minha filha, com tal coisa, sabe? E às vezes são essas preocupações que atrapalham, né, a partilha da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela acha que ela vai ter que deixar tudo em ordem. Minha gente, a gente não deixa nada em ordem. A gente não consegue nem resolver nem a nossa vida, né? Olha na nossa vida, quanta coisa que a gente está tudo fora de ordem às vezes, né? E a pessoa não consegue descansar. Não sei se você já teve oportunidade de lidar com pessoas no fim da vida e que não consegue partir. Por quê? Porque quer resolver tudo, quer ver tudo resolvido. Você não vai ver, meu filho. Moisés não viu a terra prometida, ele viu de longe. Mas ele não entrou, ele não viu como que foi a luta, ele não soube como que foi a luta contra os povos que estavam lá na terra quando o povo entrou. Ele não viu o que aconteceu, ele não nada. É hora de partir, Moisés. Você já fez o que você já tinha de fazer. Deixe para os outros agora, preocupações para os outros. A sua, você já enfrentou e acabou. E acabou. É claro que aqui é um exemplo de alguém que está eminentemente próximo da morte. Mas é uma pessoa livre, né, diante da morte. Ele já está entregando tudo.
É um sinônimo de liberdade, Moisés, né? Muito bonito. Moisés é sinônimo de liberdade, é sinônimo de humildade, é sinônimo de serenidade. Um grande exemplo para nós hoje, nesse dia, né? E ele simplesmente percebe, faz o que precisa fazer. Muito bonito isso, muito bonito, muito bonito. Minha gente, as coisas na vida, elas vão passando, elas vão acontecendo como elas têm que acontecer. E nem tudo a gente consegue ter nas mãos. É claro que aqui está falando de um momento de morte, mas quantas vezes na nossa vida a gente fica também aperreado, como dizem algumas pessoas, né? Aperreado. Porque isso não aconteceu dessa forma, aconteceu da outra, não sei o quê. Deixa acontecer, sabe? E você vai tornando a sua vida pesada e a vida dos outros pesada, porque você quer tudo daquele seu jeitinho, do jeito... Olha, já foi, não foi? Se não foi, vai ser depois e tá tudo bem, bora pra frente. Depois no versículo 7 e 8, Moisés ele chama Josué e ele diz a Josué: o Senhor irá à tua frente, o Senhor estará contigo, não te deixará nem te abandonará, não temas nem te apavores, Josué. Olha só que bonito. Moisés ele transfere a missão diante de todo o povo, fortalecendo a legitimidade de Josué, né? Nós vemos aí a sucessão na liderança, ela é feita publicamente, para que a confiança não seja apenas pessoal, mas também comunitária na pessoa de Josué. Se você é líder de alguma coisa, na verdade todo mundo é líder de alguma coisa, né? A gente sempre tem alguma coisa que está sob nossa incumbência, né? Mas, se você é um grande líder, preste atenção, você deve preparar e abençoar o seu sucessor. Coragem não vem de cargos, mas da certeza da presença de Deus. A coragem. É muito triste quando você chega num lugar e o seu antecessor não te recebeu bem e continua a causar dano na sua vida, mesmo você já estando ali naquele lugar, o seu antecessor continua te perseguindo. Isso é muito chato, isso é muito triste. A gente não pode fazer isso como cristãos, né? Olha que lindo, Moisés chama Josué publicamente: Josué, minha missão foi cumprida, agora é sua vez. E quando ele entrega e ele deixa nas mãos de Josué. Acabou a minha vez, a minha parte. Mais uma vez, é claro, a gente fala da experiência da gente de padre, né? Eu vou completar 6 meses aqui na Paróquia Bom Pastor. E eu saí da Paróquia São João Batista, me despedi no dia 2 de fevereiro. Minha gente, antes de me despedir, eu me sentei com o padre que me sucedeu, tomamos um café, expliquei para ele os maiores desafios, né? Passei para ele as informações mais importantes, né? E depois da posse canônica dele, acabou para mim. São João Batista foi um período de tempo que nunca passará na minha história, a minha lembrança. Nunca passará, né? Estará sempre no meu coração. Ainda mais a gente fala o primeiro amor, né? A primeira paróquia, né? Só que já é passado, já foi. Eu não vou ficar intrometendo na vida do padre que está lá no meu lugar. Olha que bonito isso, nós vemos em Moisés, né? Isso. Moisés está publicamente entregando a Josué o povo de Israel. Passado passou. Sabe, se tiver que voltar lá para fazer alguma coisa, que seja para ajudar, para edificar. Sabe, tem gente, isso vale para gente de pastorais, isso vale também em empresas,
Isso vale em qualquer esfera da nossa vida, viu, gente? Não é só a igreja, não. Claro, estou dando um exemplo de igreja. Estou dando exemplo de igreja, mas isso vale para qualquer esfera da vida. Tem gente que deixou a função, mas fica infernizando o outro. Né? Tem gente que deixou a função, mas fica fazendo de tudo para prejudicar o outro. Não, faça de tudo para que o outro seja melhor do que você. Né? E olha, e as pessoas também, imagina o povo de Israel está vendo publicamente Moisés entregando o bastão para Josué. Moisés fez isso, não precisava fazer isso publicamente, mas ele fez para fazer o quê? Para que o povo pudesse dar espaço também para Josué. Para que o povo percebesse que Moisés acabou ali. Também é muito, muito chato quando as pessoas ficam comparando, sobretudo para a pessoa que está lá já de maneira negativa. Acolha, reze, faça com que o trabalho bonito da sua instituição, do seu trabalho, enfim, qual exemplo que seja, faça com que o trabalho continue, com que a coisa possa tocar para frente, possa continuar crescendo. Esse é o nosso objetivo, gente. Eu sempre falo isso, né? Eu tenho aprendido nessas últimas experiências, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, sabe? Partilhando com vocês. Eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu estou num lugar ou com algumas pessoas, eu estou de verdade. Sou muito intenso. Talvez seja por isso que as pessoas se apegam muito à minha pessoa, né? Sou muito intenso. E é muito dolorido você sair de um lugar para ir para outro. É muito difícil. Eu tenho percebido essas últimas experiências que eu tive, né, nas minhas primeiras paróquias como ordenado, né, ministro ordenado, a São Roque, minha paróquia de origem, a Piedade marcou muito, né, foi bem na época da pandemia, né, depois a minha outra paróquia, São Francisco de Assis, onde eu passei também, já como padre, e são lugares que marcam a gente, mas deu hora de ir embora, partiu. Vive intensamente enquanto está lá, né? Aproveite todos os momentos, todo e cada momento. Isso vale também para a vida pessoal, tá, gente? Vou dar um outro exemplo, tá? Estou dando um exemplo da vida pastoral, da vida eclesial, mas isso vale para o dia a dia também. Por exemplo, tem gente que vai passando o tempo, você vai envelhecendo, vai chegar um momento que você já não vai poder mais conseguir fazer coisas que você fazia antes. Né? Pega, por exemplo, uma dona de casa. Vou dar um outro exemplo. Fugir um pouquinho de exemplo de igreja. Né? Senão vocês não conseguem abrir a mente, colocar a palavra de Deus em outras coisas. Uma dona de casa. Né? Uma dona de casa que limpava vidro, limpava o chão, lavava o chão, fazia faxina, subia em cima da casa, trocava lâmpada, não sei o quê. Dali uns 20 anos, ela já não vai mais conseguir fazer isso. E sabe o que acontece? Tem gente que insiste em continuar fazendo e aí cai, machuca, já não é mais para você. Você envelheceu. Assuma. Moisés, ele percebe que ele está sem força, sem energias e que o tempo dele está se cumprindo e que aquilo já não é mais para ele. Humildade, gente. Isso é para mim fazer? Eu não consigo mais. Ótimo. Peça para outra pessoa fazer. Isso não é fracasso. Isso é humildade. Fracasso é algo ruim, não é? Humildade é algo bom. Isso não é fracasso, isso é humildade. Porque vai ter coisas que você vai continuar fazendo até o fim da vida e ninguém vai fazer melhor que você. Isso é fortaleza. E a humildade com a fortaleza ou com a coragem, essas virtudes fazem de nós pessoas nobres. Moral da história, nesse exemplo que eu estou usando, né? Tem pessoas muito frágeis corporalmente, por estar de idade avançada, mas que são pessoas mais fortes
do que muita gente que tem vigor. Então, a força, né, a nobreza, a virtude não está só na resiliência, na resistência do corpo, mas nas virtudes que nós temos. Bonito isso, gente. Bonito. Se você vai mudar de função, se você vai mudar de... Enfim, ensine bem o outro a fazer o que você faz. E o outro que vai fazer o que você faz também tem a humildade de escutar o que você vai suceder. Né? Respeite o que já foi feito. É muito triste quando a gente vê que pessoas ficam tentando apagar a memória dos outros, né? Ficar tentando apagar a memória dos outros para poder se mostrar só a si mesmo. Você não começou aquele trabalho ali. Tem uma história que veio antes de você. Respeite. Eu faço muito isso aqui na minha paróquia, viu, gente? Né? Não tem como olhar tudo que foi construído aqui onde eu estou. A paróquia tem 27 anos, se não me engano, de dedicação, né? E não lembrar dos padres que vieram antes, né? Todo o arsenal, tudo que foi construído aqui, não tem como não lembrar do primeiro pároco, o padre que veio por primeiro, que começou tudo isso daqui. E eu não tenho problema nenhum com isso. É mérito da pessoa. Tem histórias e histórias, não somente, mas tantas pessoas que passaram e que têm o seu nome, né, explícitos na história da instituição. E a vida é assim. A vida é assim. Muito bem. Então, o texto de hoje nos mostra, né, para a gente poder fechar com chave de ouro aqui, né, que Deus é o protagonista principal da missão, gente. Nós, homens, fazemos cada um uma parte. Deus é Ele que acompanha toda a obra até o fim dos tempos. Os líderes mudam, mas o Senhor permanece. Tá? E com a presença de Deus nós temos coragem, força, vigor para fazer o que é a nossa missão. Né? Então, nos momentos de mudanças, seja na sua paróquia, seja na sua família, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho, nos momentos de mudanças, Deus já está à frente. Creiamos nisso, né? E ser líder, executar uma função, é sinônimo de serviço temporário. Temporário. Que essa palavra de hoje nos ajude no nosso crescimento espiritual, na nossa vida, na prática das nossas atividades. Rádio Rainha da Paz, para ouvir com o coração. Queridos, desejo a vocês uma excelente terça-feira, com muita paz, saúde, vigor, muitas alegrias, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.